Fala galera! O maníaco mascarado Michael Myers vem tocando terror há 44 anos. Nesse vídeo você vai conhecer todos os 13 filmes da franquia, que teve lá os seus altos e baixos, mais baixos do que altos, é verdade, mas nunca deixou de espirrar o sangue com gosto. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Se você é fã de cinema de terror e, além de assistir aos filmes, gosta também de ler sobre eles, precisa conhecer Halloween, o legado de Michael Myers, o guia definitivo da franquia Halloween, publicado no Brasil pela Dark Side Books através do selo Macabra. Um trabalho de pesquisa hardcore por parte dos autores Dusty McNeil e Travis Mullins, que coletaram muitas informações sobre os filmes, cenas deletadas, versões estendidas, ideias que foram descartadas, interferências dos estúdios que prejudicaram as sequências, além de entrevistas com pessoas ligadas à produção dos longas-metragens. Halloween, o legado de Michael Myers, é item de colecionador, uma edição belíssima, feita com a qualidade, com o capricho psicopata da caveira que a gente conhece desde sempre. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você adquirir agora mesmo essa obra imperdível no site da Dark Side Books, darksidebooks.com.br. Ninguém imaginava que o universo macabro idealizado por John Carpenter em 1978 fosse fazer tanto sucesso, conquistar crítica e público, alavancar o subgênero slasher e, acima de tudo, render uma duradoura franquia. Halloween, a Noite do Terror, foi realizado de maneira despretensiosa, com a merreca de $325 mil, um valor considerado baixo, mesmo para aquela época. A obra é um conjunto de acertos, a escolha do elenco, da equipe técnica, mas principalmente da figura do John Carpenter, que além de dirigir, produziu, escreveu o roteiro em parceria com a Debra Hill e é também o responsável pela música tema, a memorável música tema. A origem do Michael Myers é contada aqui. Quando criança, o psicopata assassinou sua irmã mais velha e foi aprisionado no manicômio. 15 anos depois, ele consegue escapar e volta para sua cidade natal, Haddonfield, disposto literalmente a tocar o terror durante o Halloween. O maníaco passa então a stalkear a jovem Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, enquanto é perseguido pelo seu antigo psiquiatra, o Dr. Samuel Loomis, papel do Donald Pleasence, que permaneceu na franquia até o 6º filme. Tenso, criativo e divertido, Halloween fez muita grana e não demorou para os produtores e investidores pressionarem o Carpenter para que ele bolasse uma continuação, coisa que o cineasta não estava nem um pouco interessado. Depois de muita conversa, muita negociação, ele e a Debra Hill concordaram em escrever o script de Halloween 2, O Pesadelo Continua, mas quem assumiu a direção foi o Rick Rosenthal. A trama segue a partir do ponto em que o filme anterior parou. Laurie é levada para um hospital após enfrentar o psicopata e, enquanto ela está lá se recuperando, o maníaco resolve lhe fazer uma visitinha para terminar o serviço. Não contava com a astúcia do Dr. Loomis, que, ciente do perigo que Myers representa, vai para a unidade médica salvar a moça. Lançado em 1981, Halloween 2 custou $2,5 milhões, quase 8 vezes mais que o filme anterior. O orçamento inflado pode ser notado em cada frame, sobretudo no desfecho, onde uma enorme explosão provocada pelo Dr. Loomis faz com que o vilão tenha seu corpo totalmente queimado. Pero no mucho, né? Visto que nas vindouras sequências ele aparece sem máscara, de relance, mas dá para perceber que a sua pele está mais lisa do que bunda de bebê. Porém, antes que Myers voltasse para mais uma rodada mortífera, os produtores, diante da falta de interesse do Carpenter em seguir com a franquia e o final fechado de Halloween 2, decidiram que era hora de contar uma história diferente. Michael foi tirado de cena para dar lugar a um enredo sobre ocultismo.
Halloween 3, A Noite das Bruxas, se passa na cidade de Santa Mira, onde uma empresa local está fabricando máscaras de Halloween capazes de transformar as crianças em seres diabólicos. Se Halloween 3 tivesse funcionado, a intenção dos produtores era transformar a franquia numa antologia, onde a cada filme uma nova história de terror seria contada. Porém, a sequência foi um fracasso. Os fãs queriam ver o Michael Myers. Só depois de doer no bolso é que os executivos entenderam que trazer o maníaco mascarado de volta, mesmo ele tendo virado churrasquinho, não era assim uma ideia tão absurda. Halloween 4, A Vingança de Michael Myers, foi lançado em 1988 com a responsabilidade de colocar a franquia de volta aos trilhos. E conseguiu, graças à ótima direção do Dwight Little, que soube trabalhar com o roteiro Frankenstein que tinha em mãos. A trama se passa 10 anos após o massacre no hospital de Haddonfield. Michael, como sabemos, sobreviveu ao incêndio e está sendo transferido para outro local. Durante o trajeto, ele descobre que tem uma sobrinha e decide ir atrás dela. Se tem uma coisa que o psicopata detesta, é família. Para azar dele, o Dr. Loomis também sobreviveu ao incêndio e vai proteger a garota, que costuma ter sonhos, visões com o titio malvado. Até chegar a criança, Michael promove uma enorme carnificina, chupando tudo que havia de legal no original e entregando caprichadas cenas de ação e suspense, além de um final surpreendente. O resultado de Halloween 4 foi tão bom que o dono da franquia e produtor Mustafa Akkad acelerou o passo para lançar uma nova sequência já no ano seguinte. Como a gente bem sabe, a pressa é inimiga da perfeição e o resultado de Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, não poderia ser menos do que problemático. Segundo o livro, a obra começou a ser filmada antes mesmo sequer do roteiro estar pronto. Myers retorna para cumprir o que não conseguiu na sequência anterior: atacar a sobrinha Jamie e todos que estão ao seu redor. A garota agora tem uma espécie de conexão telepática com o titio maluco. Porém, uma vez que o seu psiquiatra é o Dr. Loomis, olha só que coincidência, a jovem está mais ou menos protegida. Não bastasse ser mal iluminado, mal dirigido, Halloween 5 coloca o vilão mascarado para chorar. Sim, isso mesmo que você ouviu. E ele também vai preso no final. Na delegacia, quando ele está atrás das grades, ninguém, absolutamente ninguém, se dá o trabalho de remover a máscara do cara. Aí não, né? Halloween 6, A Última Vingança, lançado em 1995, é outro ponto baixo da franquia, e o equivocado título nacional contribui para essa pataquada, porque fica parecendo que o número de corpos do anterior, A Vingança de Michael Myers, não foi o suficiente e o mascarado voltou para se vingar mais um pouquinho. Myers consegue escapar do cárcere depois que um homem misterioso explode a prisão onde ele se encontrava. À medida que a trama avança, descobrimos que esse homem é na verdade um druida, envolvido com o culto de Thor, uma seita secreta que vem controlando o mascarado desde sempre. O resultado é um filme xoxo, ridículo, que em sua tentativa de explicar o morre e ressuscita do personagem, acabou removendo toda a sua imponência. Depois de enfiar os pés pelas mãos e detonar a franquia, os produtores concluíram que era hora de enterrar o Myers de vez e decidiram fazer isso em grande estilo. Para Halloween H20, Halloween 20 anos depois, escalaram um jovem elenco de respeito e trouxeram de volta a Jamie Lee Curtis, que estava afastada da franquia desde Halloween 2. O roteiro toma como ponto de partida os dois primeiros filmes, ignora as sequências 3, 4, 5, 6, com Myers mais uma vez focado na Laurie Strode, que aqui forjou a própria morte e trocou de nome para conseguir levar a vida em paz. Acontece que o maníaco descobriu sua nova identidade e sai novamente em seu encalço. Até alcançá-la, deixa para trás uma quantidade considerável de corpos. H20 é um dos filmes mais legais da saga. Tem ritmo ágil, um bom clima de tensão e brincadeirinhas metalinguísticas, que era o que vinha fazendo sucesso na época graças à franquia Pânico. Tem uma cena no filme, inclusive, onde duas personagens assistem a Pânico 2 numa TV enquanto trocam de roupa
roupa para uma festa. Se Halloween H20 fosse mesmo o último, teria fechado a franquia com chave de ouro. Porém, a ganância falou mais alto e em 2002, Halloween Resurrection, Halloween Ressurreição, chegou aos cinemas. Pense numa produção tosca, agora acelera. Halloween Ressurreição é considerado um dos piores filmes da franquia. É preciso muita paciência, muita boa vontade para engolir a desculpa esfarrapada do roteiro ao trazer Michael Myers de volta à vida, uma forçação de barra sem limite. A trama, que tenta se conectar com os tempos modernos, a era da internet, os reality shows e os found footage, acompanha um grupo de jovens que é contratado para pernoitar na casa onde Myers passou sua infância e, ao chegar lá, o grupo descobre da pior forma que ele continua vivinho da Silva. Em 2005, o sírio dono da franquia, o Mustafa Akkad, morreu tragicamente num atentado da Al-Qaeda. Ele estava hospedado em um hotel em Amman, capital da Jordânia, e o lugar foi explodido pelos terroristas. Seu filho Malek herdou então Halloween e a partir dele novos rumos foram tomados. Não que a franquia fosse exatamente novidade para o cara. Desde 1995, seu pai vinha lhe colocando em cargos menores, coprodutor, produtor associado, para ele ir pegando o jeito. E o Malek chegou à conclusão que a fórmula estava mesmo desgastada. Decidiu zerar a porra toda e começar de novo. Rob Zombie vinha chamando atenção naquela época e Malek convidou o roqueiro metido a diretor para comandar o reboot. Em 2007, Halloween chegou às telas. Aqui no Brasil, o longa-metragem foi batizado de Halloween O Início, para não confundir o público desavisado. A obra de Zombie é dividida em duas partes. Nos primeiros 50 minutos, ele se dá o trabalho de criar todo um passado para o maníaco, no intuito de justificar sua sede de sangue, e o resto do filme é praticamente uma refilmagem do clássico de John Carpenter num ritmo alucinado. Halloween, o início, foi severamente criticado pelos fãs por transformar o bicho-papão num mero mortal com problemas mentais. Mas isso não impediu que o resultado nas bilheterias fosse o melhor em muitos anos. O tom ultraviolento imposto por Zombie agradou o público. O Torture Porn vinha fazendo sucesso na época com Jogos Mortais e O Albergue, e mais uma vez Halloween surfou a onda do momento. Em 2007, acreditando que um raio poderia cair duas vezes no mesmo lugar, o Malek convenceu o Zombie a dirigir Halloween 2. E pior, deu carta branca ao roqueiro. O cineasta, então, decidiu bancar o psiquiatra. Investiu numa sequência cheia de sonhos, visões, flashbacks e alegorias para explicar o funcionamento da mente do serial killer. Não satisfeito, fez do Dr. Loomis um egomaníaco safado que só pensa em dinheiro. O médico escreveu um livro sobre o seu conflito com Michael Myers e vem faturando em cima da desgraça alheia. O mascarado, por sua vez, que estava desaparecido, retorna ainda mais violento, mais furioso, aniquilando todos que cruzam seu caminho. Seu objetivo, o mesmo de sempre: matar sua irmã. A realização de Halloween 2 foi um pesadelo, com muitas coisas dando errado desde o primeiro dia de filmagem. O livro cita N situações: rolos de filme estragados no raio-x de um aeroporto, cronograma de gravação encurtado sem aviso prévio, ator abandonando o set de filmagens e por aí vai. Reveses à parte, temos aqui um longa-metragem confuso, pretensioso demais, chato pra cacete, que acabou afundando a franquia mais uma vez. De 2010 a 2015, muito se cogitou sobre um terceiro filme dentro desse universo criado pelo Rob Zombie. A ideia foi descartada e em 2016 o projeto tomou um outro rumo, com a entrada do Jason Blum na parada, o proprietário da Blumhouse Productions. Blum, que era fã da franquia desde sempre, queria fazer algo que não fosse mais do mesmo. O David Gordon Green e o Danny Beckbridge, os responsáveis pelo roteiro, propuseram então uma ideia que já havia dado certo no passado, com Halloween H20: ignorar todas as sequências e conduzir a história levando em consideração apenas o original.
O plano deu certo. Halloween estreou em 2018 e se tornou a maior bilheteria da franquia. Na trama, Michael Myers passou os últimos 40 anos confinado no manicômio judiciário, enquanto Laurie Strode vive em função do seu trauma. Obcecada pelo psicopata, a mulher se afastou da família e passou esse tempo todo se preparando para o grande dia em que enfrentará Michael novamente. Ao prestar uma homenagem ao clássico de 1978, apelar para a memória afetiva dos fãs e entregar uma história que dialoga com os tempos atuais, a franquia estava mais viva do que nunca. E não apenas uma, mas duas sequências foram colocadas em pauta. O Malek Akkad queria uma trilogia, e essa insistência financeira em manter o assassino mascarado perambulando por aí, mais uma vez se mostrou desastrosa. E quando eu digo desastrosa, não estou me referindo à grana, tá? Porque mesmo com o seu roteiro infeliz, o resultado de Halloween Kills nas bilheterias foi poupudo. Uma equipe de bombeiros liberta sem querer o Michael da armadilha flamejante montada por Laurie Strode em sua casa, e como recompensa eles são as primeiras vítimas do maníaco, que volta a promover uma matança. Haddonfield é colocado em alerta e os moradores da cidade decidem eles próprios caçar o maníaco com paus, pedras e todo tipo de arma inusitada. Essa mulher aí pretende o quê, hein? Passar ferro na roupa amarrotada do Michael? É isso? Por conta dessa e outras ideias estapafúrdias que contrariam os planos iniciais do David Gordon Green e do Danny McBride, que era ignorar as sequências anteriores, é que Halloween Kills, o terror continua, é frustrante. Os caras resgataram conceitos, insinuações quanto à essência, à natureza sobrenatural do personagem, e isso deixou a fanbase enfurecida, mais até do que os moradores de Haddonfield. Halloween Ends se passa 4 anos após os eventos de Kills. A trama foi desenvolvida de modo que Michael Myers possa mesmo se aposentar. Ou melhor, possa ser aposentado, se é que você me entende. No entanto, o roteiro também abre a possibilidade de que outro personagem assuma o seu lugar. O confronto final entre Myers e Laurie já não é mais o foco aqui, e sim a história de Corey Cunningham, um jovem problemático que embarca numa jornada de transformação após uma série de eventos traumáticos. Se você está acreditando mesmo que Halloween Ends é o fim da linha, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Em 1998, quando Halloween H20 pipocou nas bilheterias, o Mustafa Akkad, que era vivo na época, fez a seguinte declaração: não há hipótese da franquia terminar com esse filme. A franquia nunca vai acabar. E o seu filho Malek tem a mesma opinião. Halloween é o legado da família Akkad, um ativo, uma senhora fonte de renda. E com essa maluquice que eles propuseram em Ends, se o barro grudar na parede, se o público, sobretudo os fãs, comprarem essa ideia de passagem de bastão, pode ter certeza que o assassino mascarado retornará daqui 5, 6, 7, 10 anos que seja. Agora, quem vai estar por debaixo da máscara, aí só o futuro dirá. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto, isso ajuda a divulgar o canal, e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!